Redução Voluntária da Demanda, RVD. É um mecanismo instituído pela Portaria do Ministério de Minas e Energia, número 22 de 2021. A ideia deste vídeo é apresentar os principais impactos nas regras e procedimentos de comercialização provisórios instituídos pela CCE. A consulta pública do Ministério de Minas e Energia, número 114 de 2021, foi instaurada no dia 2 de agosto, colocando uma minuta de portaria para apreciação da sociedade. O período de contribuições foi encerrado no dia 9 de agosto e a portaria foi efetivamente publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de agosto, dando 5 dias para a CCE fazer a publicação das regras e procedimentos de comercialização provisórios, o que aconteceu no dia 30 de agosto. O objetivo da RVD é ser um recurso adicional para contribuir para o aumento da garantia da segurança e continuidade do suprimento de energia elétrica no SIM, mediante a redução do consumo dos seus participantes. Esse programa não se confunde com o programa de piloto de resposta da demanda instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tratam-se de dois mecanismos distintos. A vigência deste mecanismo é até 30 de abril de 2022. Para participar, deve-se observar a Portaria do Ministério 22 de 2021, as regras e procedimentos de comercialização provisórios publicados pela CCE no dia 30 de agosto, e também a Rotina Operacional Provisória publicada pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, no dia 30 de agosto. Quem pode participar da RVD? A unidade consumidora autorrepresentada, ela participa diretamente do mecanismo. Quem pode ser um autorrepresentado? Agente da CCE na condição de consumidor livre, especial, parcialmente livre, ou que apresente contratos de compra de energia estabelecidos no artigo 5º da Lei 13.182 de 2015. E também tem que estar adimplente no âmbito da CCE. Uma outra forma de participar é sendo uma unidade consumidora agregada, que participa da RVD por meio de um agregador. Quem é a unidade consumidora agregada? Agente da CCE, nos mesmos moldes do item acima, ou estar modelada sob agente varejista. Por último, o agregador, que participa diretamente da RVD representando unidades consumidoras agregadas. Ele tem que ser um agente da CCE, na condição de consumidor, comercializador ou gerador, e também tem que estar adimplente no âmbito da CCE. Em relação ao processo na CCE, é necessário que o agregador crie um perfil de agente específico para essa finalidade. Ele necessita fazer um cadastro na CCE, o agregador representando suas unidades consumidoras agregadas. Ou seja, é necessário que tanto o agregador como as agregadas enviem chamado para a CCE formalizar o cadastro de ambas as partes. O que o agregador deve informar no cadastro? O nome empresarial e CNPJ, que vai realizar a representação de unidades consumidoras agregadas exclusivamente para fins da RVD, nome CNPJ e número do ativo de cada unidade consumidora agregada. Por sua vez, a agregada deve informar nome empresarial e CNPJ, sua anuência à representação por aquele agregador exclusivamente para fins da RVD, nome empresarial e CNPJ do agregador, número do ativo de cada uma de suas cargas. Ponto de atenção: a participação do agregador e das agregadas na RVD está condicionada à validação das informações pela CCE e realização do cadastro. Lembrando que o agregador ele vai representar unidades consumidoras agregadas exclusivamente para fins da redução voluntária de demanda. Ele não se confunde com um representante operacional no âmbito da CCE, e sim exclusivamente para fins da RVD. Resumo do macroprocesso. Em primeiro lugar, a CCE realiza a divulgação da linha base, a lista dos potenciais participantes e os cadastros realizados mediante a intenção de participar do agregador e das suas agregadas. São realizadas ofertas de redução diretamente ao ONS pelos participantes. As ofertas variam de 1 a 6 meses,
podendo ter ofertas com periodicidade inferior a 1 mês. Nesse caso, não haverá necessidade de deliberação pelo CMSE, conforme estabelecido na Portaria 22. Recebendo essas ofertas, o ONS realiza um estudo e oferece esse estudo ao CMSE para que tome a deliberação das ofertas aceitas. O ONS, com o retorno do CMSE, realiza o despacho dessas ofertas. É necessário aqui observar a rotina operacional do ONS para a verificação de horários, confirmações e realização de lances diretamente no documento do ONS. Posteriormente, recebendo essas informações do ONS, a CCE realizará a apuração mensal. Neste momento, a CCE vai informar o montante de redução de consumo por participante e também a lista dos participantes que não atenderam ao produto por 7 vezes no mês anterior, ou seja, que reduziram abaixo de 80% do montante despachado, conforme estabelecido na portaria. Quais são as informações que a CCE vai divulgar no âmbito da RVD? A linha base de todos os potenciais participantes, ela fica disponível no ambiente de operações. O prazo estabelecido no procedimento de comercialização é até o primeiro dia útil de cada mês. Excepcionalmente, neste começo do programa, ela foi divulgada no dia 31 de agosto, válida para as reduções que acontecerem tanto no mês de setembro quanto no mês de outubro. E mais uma vez que ela entre em fase, né? Então, por exemplo, a CCE vai divulgar no primeiro dia útil de outubro, a linha base que será válida para as reduções que acontecerem em novembro e aí por diante. Lista dos potenciais participantes. A CCE vai informar para o ONS até o segundo dia útil de cada mês quais são os potenciais participantes da RVD. Inadimplências. Como dissemos, é necessário que o participante esteja adimplente no âmbito da CCE para participar da RVD. Então, eventuais inadimplências serão informadas pela CCE diariamente ao ONS. Uma vez recebendo a informação dos inadimplentes, o ONS deve suspender a participação dos mesmos na RVD. Um participante suspenso ele não pode nem realizar ofertas de redução, nem reduzir o consumo para fins de RVD, conforme ditames da própria portaria. A CCE também vai informar, até o segundo dia útil de cada mês, os desligamentos ocorridos no âmbito da CCE. Essa informação vai ser direcionada ao ONS para que formalize a saída compulsória do participante da RVD. Até o segundo dia útil de cada mês, a CCE vai informar ao ONS a unidade consumidora autorrepresentada e o agregador que não atenderam ao produto por 7 vezes no mês anterior, consecutivas ou não, conforme já falamos naquele slide que mostrava o macroprocesso. E também o montante de redução de consumo por participante, considerando os melhores dados disponíveis que a CCE terá no momento, aqui no 12º dia útil. Até o 21º dia útil de cada mês, a CCE vai disponibilizar os resultados finais de participação na RVD referentes ao mês anterior, juntamente com os resultados da contabilização do mercado de curto prazo. O montante de redução de consumo verificado por participante também será disponibilizado. Por fim, a CCE tem a obrigação de informar trimestralmente e anualmente relatórios contemplando as informações das ofertas de RVD. Agora vamos entrar um pouco nas regras de comercialização provisórias da redução voluntária da demanda. Para verificarmos a redução, de fato, precisamos de um parâmetro para isso. Este parâmetro é denominado linha base e ele é formado pela média dos últimos dias úteis do último mês contabilizado. Para o nosso exemplo aqui, de outubro, vamos utilizar os dados de consumo do mês de julho. E por que do mês de julho? Para que as ofertas de redução sejam realizadas, elas precisam de um mês de antecedência, né? O início se dará a partir de um mês de antecedência.
ou seja, reduções de outubro serão ofertadas no mês de setembro. Para que essas ofertas sejam realizadas, os consumidores precisam deste parâmetro, né, que é a linha base, e vai ser publicada no primeiro dia útil do mês que antecede a redução, que em nosso caso, né, seria setembro. Para que a gente publique uma linha base em setembro, precisamos pegar os últimos dados de consumos contabilizados, ou seja, a contabilização que ocorreu em agosto. A contabilização que ocorreu em agosto utilizou dados de consumo verificado do mês de julho. Logo, para uma redução de outubro que foi ofertada em setembro, utilizará os dados que foram contabilizados em agosto e o consumo foi realizado em julho. Então, para o nosso exemplo aqui, os dados do mês de julho, né, que são utilizados para o cálculo da linha base publicada em setembro, para uma redução de outubro, será esses 22 dados desses 22 dias úteis, respeitando cada uma das horas. Para esse agregador em questão, nós temos o exemplo aqui de 5 cargas que estão contidas, né, que foram registradas para esse agregador. Então lá, como a Cíntia comentou, existe a figura do agregador que solicitou a criação do perfil, foi criado esse perfil e foram registrados 5 cargas, né, embaixo deste agregador. Essa linha base para este agregador vai ser publicada também por carga. Por quê? Porque o agente precisa dessa informação separada por carga para conseguir aglutinar e decidir qual a melhor oferta que ele pode fazer, considerando a linha base de cada uma das cargas. No entanto, para fins de contabilização dessa redução, a linha base que será utilizada na contabilização irá verificar quais cargas que foram declaradas para aquele determinado produto. Por exemplo, neste nosso produto 1, o agregador informou que iria participar desta redução a carga 5 e a carga 1. Logo, a linha base para fins da contabilização será essa linha amarela aqui, na qual soma a linha base da carga 5 e a linha base da carga 1. Um exemplo a mais para esse caso do agregador seria, por exemplo, se o agregador estivesse utilizando todas as cargas. Nesse caso, a linha base para fins da contabilização desse segundo produto seria o somatório de todas as cargas que o agregador possui, porque ele declarou que todas as cargas participariam daquela determinada redução. Então, para fins da contabilização da redução, seria essa linha aqui mostarda, né? Amarelinha. Então, que é composta pela linha base da carga 1, da carga 2, 3, 4 e 5 e assim por diante, respeitando sempre, né, que a linha base é horário. Tá ok? Um ponto de atenção aqui também é que para um determinado agente que possua diversas cargas embaixo dele, para que ele oferte como agregador, ele precisa criar o perfil para que ele consiga, né, de fato, fazer essa combinação das cargas possíveis embaixo dele. Porque aqui, para fins da contabilização, no caso do agregador, iremos criar como se fosse esse somatório dessas cargas, se tratando como se fosse uma única carga, tá ok? Então, para que ele faça essa declaração, ele vai precisar criar o perfil lá específico do agregador e conseguir, de fato, ofertar por um conjunto de cargas. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar um pouco como que será verificado o montante de redução. Para isso, precisamos entender um pouco o que é que o agente pode de fato ofertar, ou seja,
olharmos a grade horária que o ONS divulga com relação aos produtos, tá? Trouxemos aqui no nosso exemplo apenas o supermercado Sudeste, onde tem as possíveis ofertas, né, de 4 horas para o período, o segundo período de 4 horas e outros 2 períodos relativos aos produtos de 7 horas. Nessa grade também é divulgado o horário em que o consumidor pode deslocar o consumo, ou seja, aquele consumo que ele reduziu para atender o produto dele, ele vai poder ultrapassar, né, o consumo típico dele, né, o parâmetro de consumo típico, nessas determinadas horas, que são das 0 horas até as 9 horas. Então, trazendo um exemplo aqui, a gente calcula uma linha base para uma determinada carga, para fins da contabilização, e calcula também o que seria essa margem superior, ou seja, é o limitante para que a gente defina se esse agente deslocou ou não o consumo, tá? E pela grade horária que a gente verifica aqui, das 0 horas até as 9 horas, são os períodos em que é permitido deslocar o consumo, tá ok? Poderia haver um pico aqui de consumo, que isso não seria configurado, ou seja, não seria considerado no montante de fato reduzido pelo agente. Aqui a gente traz o que de fato ocorreu, ou seja, a gente tem a linha base, a margem superior e o consumo do agente, que é essa linha amarela. O que aconteceu nesse consumo do agente? A gente verifica de fato uma redução no consumo dele com relação à linha base, no montante ofertado por ele. No entanto, o que a gente observa aqui a partir das 20 horas? A gente observa um aumento, né, um deslocamento desse consumo. Esse deslocamento desse consumo será reduzido do produto dele aqui, que ele de fato reduziu. Então, as etapas de cálculo do montante de redução não é única e exclusivamente o comparativo entre a linha base, em cinza, e o montante verificado do consumo. Também será descontado possíveis valores deslocados nos horários em que não são permitidos o deslocamento. Lembrando que o deslocamento é permitido das 0 até as 9 horas, tá ok? Então, neste intervalo aqui, como houve esse deslocamento, haverá uma redução do produto dele, né, que de fato ele atendeu aqui. O pagamento será o montante que o agente terá direito a receber em função da redução. E ele é discretizado em 2 partes, no MCP, mais uma possível parcela dentro do encargo. Ambos esses valores, tanto do MCP quanto do encargo, eles estão isentos da inadimplência. Ou seja, na liquidação financeira, haverá um montante ali que não participará do rateio da inadimplência. Um ponto importante é que o MCP da carga agregada pertence à carga em si. Então, esse efeito financeiro da inadimplência do MCP da carga agregada será observado na própria carga agregada. Para que a gente consiga explicar exatamente como se dá o pagamento, vou fazer um exemplo aqui do que seria essa redução, tá? Então, o agente ofertou 20 megawatts a R$500 num produto de 4 horas. No entanto, a linha base dele é flat, ou seja, é o mesmo valor para essas 4 horas, diferente um pouco daquele exemplo do gráfico, tá? A gente fez isso só para deixar muito mais simples, para fazer o cálculo único e exclusivamente para uma determinada hora. E o preço nessa determinada hora também seria de R$400, ou seja, o agente ofertou R$100 acima do PLD. Então, aqui para o nosso exemplo, teria uma linha base de 100 e o consumo também, que foi verificado, de 80, ou seja, de fato, ele reduziu os 20 megawatts no qual ele ofertou.
E como vai se dar essa remuneração por esse valor que ele reduziu? Esses 20 será valorado via encargo, como a gente comentou, e esse encargo, né, essa parcela que estará contida dentro do encargo, corresponderá à diferença do preço que ele ofertou e do PLD para aquela determinada hora. O preço que ele ofertou é 500, o PLD era 400, isso resulta em 100, multiplicado pelo montante reduzido de fato, que é os 20. Ou seja, totaliza um valor de R$2.000 aqui para essa determinada hora, que o agente terá direito a receber dentro da liquidação financeira e será observado via encargo. A outra parcela, que se refere ao MCP, será dos próprios 20 reduzido, multiplicado pelo valor do PLD. Então, 20 multiplicado por 400 resulta num valor de R$8.000. Para o nosso exemplo 2 aqui, o que a gente tem? A gente tem uma oferta, a mesma oferta de 20 megawatts, a um preço de R$300. E o produto também seria de 4 horas, a linha base também seria uma linha base flat de 100. E o PLD também se mantém nos 400. Qual o resultado disso? A gente sabe a linha base 100, o consumo atendeu também a oferta, ou seja, reduziu os próprios 20, e esses 20 vai ser valorado. Como que ele receberá, né, esse valor que ele ofertou de R$300? Será os 20 multiplicado pela diferença entre BID e PLD. No entanto, como o BID é inferior ao PLD, isso resulta num valor a pagar de R$2.000, tá? Para fins de encargo. No entanto, uma vez que se trata de um valor que está contido dentro da liquidação financeira do MCP, esse valor não resultará um valor a pagar no final, né? Sabemos que a liquidação financeira vai ter outras diversas componentes que o agente deverá observar, como, por exemplo, o resultado do MCP, que para esse caso, né, é os próprios 20 reduzido, multiplicado pelos R$400 do PLD. Bom, aqui, fazendo um encontro de contas para fim do pagamento dessa oferta desse agente, o que a gente tem aqui? Um valor de R$2.000 que vem como um valor de pagamento, e o MCP que geraria um valor a receber. Isso resulta em R$6.000, que seria os 20 que ele ofertou multiplicado pelo preço. Dessa maneira, a gente está, de fato, pagando para o agente o preço que ele, de fato, bidou. Para fins de verificação desse atendimento, que é o último tópico, né, da regra provisória de redução voluntária da demanda, tá? O que a gente tem é a verificação horária e um possível cancelamento das ofertas. A verificação horária será a verificação se a redução atendeu o limite mínimo, né? Uma redução mínima de 80% do despacho do ONS. Então, para cada uma das horas do produto, será verificado se o montante despachado pelo ONS atende no mínimo 80%. Caso ele não atenda esses 80%, isso não será a redução, né? Independente do valor que a carga reduziu ou o agregador reduziu, ele não receberá remuneração por essa redução para aquela determinada hora que não atingiu os 80%. Se as demais horas do produto atenderem o limite mínimo de 80%, ele receberá pelas ofertas. Outra questão de verificação do atendimento do produto se dá ao longo do mês, ou seja, ao longo da contabilização, na qual vai ser verificado para cada um dos produtos, ou seja, para cada um dos dias, se houve alguma ultrapassagem. Se houver ao menos uma ultrapassagem de 1 hora daquele determinado produto de 4 horas, será considerado como não atendimento. Isso contará como um não atendimento. Num determinado mês, se totalizar os
7 não atendimentos ou mais, os produtos daquela determinado agente que ofertou serão cancelados. Ou seja, se houverem ofertas para aquele próximo mês, o agente terá as ofertas canceladas daquele mês seguinte, porque esse cancelamento se dá em mês de contabilização, ou seja, não mês vigente. Aqui a gente traz um exemplo, tá? Do que ocorre. Então, vamos supor que para o mês de outubro, tá? Na segunda-feira do dia 4, dia 6, dia 7, dia 12, 20, 21, 22 e 25, ocorreram não atendimentos. Ou seja, nesse caso, para o mês de outubro, tá? Não ocorreram mais de 7 não atendimentos. Nesse caso, para esse agente, as ofertas deles serão canceladas, tá? Um ponto de atenção aqui, que o que acontece é que no mês de outubro houveram as reduções, né? E no mês de novembro estamos contabilizando essas ofertas de outubro. E como a contabilização se dá ao final, né, no 21º dia útil do mês seguinte, provavelmente as ofertas que seriam canceladas para o mês de dezembro. Lembrando que sempre vai depender do calendário, né, operativo da própria CCE. Sim, pessoal, a gente traz onde que estão os documentos referentes à redução voluntária da demanda. Para fins de regras de comercialização, é necessário escolher o filtro aqui provisório, filtrar, e aqui encontra-se o caderno da redução, o pacote, né, de cadernos da redução voluntária da demanda, tá? Lembrando que não é apenas um caderno, como eu comentei aqui ao longo, há um impacto dentro de encargos e dentro de liquidação financeira. Então, são esses os 3 cadernos. No caso dos procedimentos, é aqui dentro de procedimentos vigentes, procedimentos provisórios, e aqui encontra-se o procedimento da redução voluntária da demanda. Bom, isso. Até mais.